Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai abordar vamos dar continuidade nas aulas, focando na questão daquilo que a gente tinha falado ontem, desde o início, né, sobre fibrilação atrial. Vou dar até uma mostrada aqui para você. Depois lá sobre Flutter, aí a gente entra na parte do que a gente viu sobre o marca-passo. E aí meio que vai casar tudo do que a gente já tinha visto antes, tá? Então aqui, ó, deixa eu já fechar aqui ele de novo, abrir de novo. Vamos iniciar aqui no simulador, porque a gente já havia falado. Então aqui, ó, eu já até vou mostrar esse caso de fibrilação atrial. Então aqui, esse caso desse paciente com fibrilação. Vamos retomar novamente, ó. Aqui, perceba que nós não temos onda P, né? A gente tem essas linhas que estão assim. Elas ficam desse jeito, né? E a onda QRS, normal, né? Então perceba que a onda QRS está normalzinha aqui. E aí, ó, o resto, um monte de linhas assim, é o que está acontecendo com o átrio, né? Porque o átrio, vamos voltar aqui, o átrio ele está fazendo aquela fibrilação, a parte elétrica. Então vamos relembrar aqui, ó, novamente. O nó sinoatrial aqui, e aqui mais ou menos por aqui, o nó sinoatrial, né? E o nó sinusal, né? O sinusal, e o sino atrioventricular. Se esses dois estão aqui, o que acontece? A gente tem eletricidade que passa para cá, e aí vem para aqui no meio, desce aqui, um vem para cá e um vem para cá, né? Os feixes. Ok, e aí o que acontece? Na fibrilação, aqui, azul, de azul. Na fibrilação, a eletricidade que está vindo para cá e para esse lado, no átrio, ele não faz esse caminho igual está a seta. Ele fica desordenado. A seta vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, sobe para cima e vai fazendo isso, né? E vai fazendo essa sequência. Então, no lugar da eletricidade fazer o caminho aqui de vir para baixo e para ambos os lados, né, dos átrios, e não acontece isso. Ele faz o quê? Ele fica jogando para todos os lados a parte elétrica, o impulso elétrico. Então, o nó sinoatrial, ele faz liberação de impulsos elétricos para todos os lados. E aí faz com que o átrio em si, ele fique tremendo, né? Ele fica, igual eu mostrei ontem, ele começa a tremer, toda a parte dele aqui, de ambos os lados, começa a fazer aquela tremeção. E aí todos os lados do átrio começam a tremer, e faz com que começa a dar essa onda. Porém, quando isso acontece, o sangue ele continua descendo para o ventrículo, só que ele desce de forma desordenada, né? Porque o ciclo normal é o sangue chegar nas veias cavas aqui normal, que sempre chega, aí esse sangue cai aqui e aí ele desce de forma linear. O que é linear? Descer de forma única, né? Ele está no átrio, desce para o ventrículo de forma única. Quando está em fibrilação, o sangue não vai descer de forma única, porque está tendo uma desfibrilação. E aí, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir fazer com que o sangue desça normalmente linear. Ele vai descer, mas todo bagunçado. E aí dá essa onda na fibrilação, né? Essa onda assim, ó. Então, identificou o QRS, ó. Percebe que o QRS está normal, porque não tem nada a ver com o átrio, né? O QRS tem a parte dele do impulso que está mais ou menos aqui. Então, toda essa parte, o que acontece, está relacionada ao nó sinusal e não ao nó sinoatrial atrioventricular, né? E aí, por isso que o QRS ele aparenta ali estar normal, tá? Às vezes, claro, ele dá uma encurtada, uma alargada, mas não está relacionado para um diagnóstico. Quando a gente olha, aí a gente identifica o sinusal como essa fibrilação atrial, tá? E aí
fibrilação, né, é indicação para choque. Inclusive, eu vou mostrar depois, a gente vai dar choque no paciente nessa indicação. E aí a gente consegue ver o que acontece. Aqui na onda de saturação, não tem muita interferência. Perceba que a gente vê os ventrículos, né? Ele tá assim, mais elevado, né? Então tem aqui, você consegue ver tanto o pico sistólico, a descida sistólica, a troca das válvulas e a descida diastólica normal. Tudo certinho. Porque não tem influência também, né? Mas é óbvio que isso vai sobrecarregando o coração depois de um tempo. Então não dá para deixar isso aí a longo prazo. Tá? E aí vai ser indicação de choque. Um outro ponto é que a fibrilação é um problema a longo prazo, porque vamos pensar. Lembra quando a gente viu, eu vou até tentar pegar a mesma imagem depois, mas lembra que a gente viu uma imagem real do coração, e aí ele tem várias partes dentro do coração que tem aquelas curvas, são feixes dentro, barreiras, que onde o sangue entra, às vezes ele não consegue sair. São alguns tipos de buraquinhos na camada do músculo, que ele faz com que o sangue passe ali, e se tiver algum problema, esse sangue é difícil de sair dali. Então, por exemplo, vou mostrar aqui. O sangue chegou aqui, no átrio. E aí dentro da parede do átrio não é perfeitinho igual no desenho. Ele tem vários tipos de buraquinhos que o sangue pode entrar ali. E se o ciclo cardíaco não estiver normal, ele pode sim ficar com o sangue preso. Aí a gente pensa na fibrilação atrial. Se é embaraçado esse sangue saindo do átrio, ele não vai descer de forma linear, não vai descer reto aqui, perfeitinho. E se ele está de forma bagunçada, o que pode acontecer? Pode acontecer desse sangue, algumas pouquíssimas quantidades de sangue não sair do átrio. E aí volta naquele mesmo ponto. Se o sangue se aproxima, fica mais próximo das plaquetas, a hemácia mais próxima das plaquetas, as plaquetas se juntam, elas vão ocorrer um processo inflamatório, e esse processo inflamatório vai gerar um coágulo, vai juntar as hemácias junto com a cola, né, a fibrina, e aí vai coagular. Então, qual que é a indicação para fibrilação atrial? 48 horas. Protocolo. O paciente está com fibrilação atrial. Faz quanto tempo essa fibrilação atrial? É menos de 48 horas? Se for menos de 48 horas, dá para cardioverter o paciente. Se for mais que isso, vai ter que ser resolvido à base de medicação. Por quê? Porque vamos supor que é uma semana. E aí, o paciente está com fibrilação atrial uma semana. A chance do sangue desordenado que desce aqui para o ventrículo a partir do átrio, de ambos os lados, a chance de uma parte do átrio ter uma camada de sangue coagulada e na hora que você cardioverte o paciente, ele volta ao normal batimento e aí todo o sangue passa a ser linear, esse sangue, algumas partes vão estar coaguladas e ele vai subir aqui, ou pela aorta. Tanto faz o lado. Algum lado vai dar ruim. Algum lado pode dar ruim. Então, para esses casos, é muito perigoso. Então, vou repetir. Fibrilação atrial. É mais de 48 horas que está com fibrilação atrial. Então, tem riscos de ter trombo. Pode ser que tenha. Pode ser que não tenha. Pode ser que não tenha. Mas não vai arriscar, né? Então, 48 horas é o mínimo e é o máximo para você conseguir cardioverter um paciente com fibrilação atrial, tá? Mais que isso vai ser resolvido com medicação, porque senão se você cardioverter e aí aquela bagunça que estava aqui do sangue, por conta do pulso elétrico, ele vai voltar o que depois que cardioverte? Em um fluxo linear, em um fluxo normal. E aí pode ser que esse coágulo saia e desce pro ventrículo, tanto de ambos os lados. Se a gente estiver falando do lado direito, a gente vai falar que ele vai pro tronco pulmonar. Se estiver falando do lado esquerdo, vai pela aorta. E aí, de qualquer forma, ele vai parar em algum lugar. Tá? Então, mais uma vez, fibrilação atrial
eu identifico onda QRS, porque não está relacionado diretamente com nó sinoatrioventricular, está relacionado com nó sinusal. E aqui, ó, não é um ritmo sinusal, né? Não é um ritmo sinusal, porque eu não tenho onda P, eu tenho essa desordem, e aí não tenho onda P, então não tenho um ritmo sinusal, tá? Eu tenho um ritmo atrioventricular, que aí eu identifico o átrio aqui agora de uma forma bagunçada, mas aí atrioventricular, né, pelo nome do próprio nódulo. Não tenho onda P, tenho essa desordem. Identifico uma fibrilação atrial aqui. A onda da saturação não altera, né? Estou vendo pulso ventricular. Beleza. Mas você percebe a forma que ela fica. Depois do cardioverter você vai ver a diferença. Aqui, então, em questão, o pulso elétrico está relacionado com nó sinusal. Então, aqui o nódulo 1, nódulo 2. A desordem aqui das eletricidades, elas não são linear, elas não são assim bonitinha. Elas são de forma desordenada. E aí, o sangue que está vindo das veias cavas normal entra e vai fazer o percurso dele de descer. Só que como o coração está tremendo, o sangue vai balançar também e aí ele vai descer no ventrículo de forma desordenada. E isso pode ser que essa mexeção, vamos supor, essa forma de tremer, de bagunçar o coração, pode fazer uns processos inflamatórios. E aí eles podem entrar em processo de coágulo. Então, por isso que não pode cardioverter acima de 48 horas. Pode ter risco de ter algum coágulo e ter algum problema, tá bom? Então, ele está relacionado a isso. E aí... Então, vamos ampliar aqui, deixa eu ampliar para a gente ver um choque no paciente. Beleza, então vamos lá. Agora que já entendemos, tá aí, fibrilação atrial identificada. Então, primeira coisa, olhou, onda QRS normal, né? Mas você vê alterações na forma também. Tá? E aqui, ó, um ponto extremamente importante, tá? O seguinte, isso aqui tem que aparecer para mim, muitas vezes, no eletrocardiograma. Porque no monitor de sala, ele tem alteração de vários fatores, ó. Metal encostando no paciente faz alteração de onda. E aí, às vezes, as ondas estão assim nos eletrodos pericardiais do monitor e pode estar dessa forma. E aí tem que tomar muito cuidado porque pode ser um erro do aparelho e aí onde o paciente está encostando. E aí dá interferência, assim como o eletrocautério, por exemplo. Então... não pode olhar lá já achar que o paciente está com fibrilação atrial. A gente tem que analisar outras coisas também. Entendeu? Por exemplo, a onda de saturação ela tem que estar dessa forma mais elevada, QRS aqui, ó, onda de ventricular encurtada e está elevada assim para cima. Aí tem que analisar outras coisas, tá? Mas essa é só um ponto. Agora no eletrocardiograma não vai ter essa interferência, então não pode acontecer isso aqui, tá? É óbvio que dá uma alteração, depois vou mostrar um outro tipo de fibrilação atrial que ele faz menos curva assim. E aí, mas ele não tem onda P também, tá? Ok. Aí então a gente tem aqui o paciente e a gente vai cardioverter ele. Ele tá com menos de 48 horas, chegou o PS e tudo mais, aí o médico vai cardioverter. Então aí, aqui, primeiro ponto. Aqui onde está a setinha, aqui no cantinho, ó, desfibrilador. Desfibrillator. Aqui, ó, o Joule tem que ser de 300 a 350 para cardioverter uma fibrilação. Coloquei aqui 350. Vou colocar o ponto de sincronia aqui, que tem nesse monitor, mas nem todos têm, que é marcar essas pontas aqui, ó, para a gente, caso alguém queira calcular. Ele mostra uma setinha em cima. A maioria dos monitores não tem. Aqui tem, então já vou colocar. Então ele marca aqui, ó, os QRS. Ele vai dando um ponto certinho. Beleza. Essa parte de frequência que não envolve muito, não vou falar dela agora, tá? De paz, de energia, frequência, não vai envolver agora. Então nem vou falar.
Primeiro, então, temos aqui o que vamos fazer, vamos sincronizar o paciente, e aí o que acontece? A gente vai cardioverter. Então, vamos ali colocar o desfibrilador, e aí dá um choque. Choque. O paciente já voltou de primeira, então deu choque, então a desordem que estava no coração, através do cardioversor, na fibrilação atrial, voltou o coração a bater normal. E aí eu consigo identificar uma onda perfeita e perceba que a onda de saturação também teve alteração. Tá? Aí eu vou analisar, ó, tá querendo me dar, queria dar a frequência baixa, quase deu uma bradicardia. Beleza. E aí, né? Perfeito, dá pra mim analisar aqui todas as ondas, né? Então eu tenho onda aqui P, eu tenho onda T, QRS, tudo bonitinho. Onda de saturação encurtou aqui o tamanho, aumentou aqui a distância dos ventrículos, melhorou. Ótimo. Então, o paciente aí cardioverteu. Está cardiovertido. E é isso aqui que acontece, ele volta imediatamente. Óbvio que a onda um pouquinho alterada, mas dessa forma aí ele segue, tá? Identifico todos esses padrões. Então, é perfeito e a cardioversão é infrafibrilação. Assim também acontece com ataque ventricular, que eu já vou mostrar, tá? Mas esse aí é um dos primeiros. Vamos lá. Essa aqui é a mais chata e a mais perigosa de identificar. Primeiro, aqui, o que está acontecendo aqui, ó? Vamos lá, pontos iniciais. Onda de saturação, ali começa a fazer assim. O que é a onda de saturação? O que ela me identifica? Ela me identifica ventrículo. Então, ó, ela fica dessa forma aqui, mexidinha. E aqui em cima, né, olha essa alteração bizarra no eletro. Isso aqui é um ataque, uma fibrilação ventricular e não atrial agora. E essa aqui é uma fibrilação ventricular. Então é o mesmo processo que a fibrilação atrial, é uma desordem agora nos ventrículos, sim. Então o impulso elétrico a partir do ventrículo, ele está desordenado e aí causa toda essa alteração de onda. Isso aqui são todos aqui, todos eles são QRS, tá? Totalmente desalterados, ó. E perceba que aqui em cima os pontos verdinhos são onde ele capta o QRS junto, então ele dá o sinal. Quando não tem o verdinho aqui em cima, ele só captou uma onda Q, aí não teve R, aí não teve S, então aí ele só captou os QRS. Então aí, ó, esse aqui é um ataque, uma fibrilação ventricular. Uma fibrilação ventricular é dessa forma. E é claro que é bem pior que a fibrilação atrial. Tá? Aqui esquece. O sangue ele vai sair de uma forma extremamente bagunçada do corpo. E as chances de óbito é assim, de 80% a 90% se não resolver imediatamente. Então precisa fazer cardioversão. Tá? Então, essa aí é uma fibrilação ventricular. Então, eu escolho aqui o modo choque, né? Vamos desfibrilar isso aqui e chocar. Chocou, voltou. E é imediatamente a alteração aí, perfeito. Então, esse daqui, né? Mais uma vez, fibrilação ventricular, tá? Ok, próximo, aqui, mesma coisa, ó, processo de saturação, ele fica com ondinhas assim menores e aí fica dessa forma. Aqui, então, ó, daí vai ter questionário sobre isso. Aqui, né, eu identifico o que? Ondas QRS, então eu estou vendo aqui um ataque ventricular, um ataque cardíaco ventricular, tá? Eu identifico apenas ondas
QRS, tá? Então, taquicardíaca ventricular. Não posso falar que aqui é uma taquicardíaca supraventricular, porque para ser supra eu preciso também que tenha onda P e aí tem uma onda QRS assim também. Mas como eu só estou identificando ondas QRS, então aqui é uma taquicardíaca ventricular, tá? Taquicardíaca ventricular. E aí também, óbvio, indicação para choque, né? Taquicardíaca ventricular é indicação também para choque. Identifico QRS apenas. Então, mais uma vez, vai chocar. E aí, indicação para choque. Paciente volta. Às vezes não volta de primeiro. E aí, de novo, e volta, faz lá e desfibrila de novo e choca. Até ele voltar. 3 ciclos é o suficiente. Tá? Então, esse aí já foi mais uma vez taque ventricular. Vamos lá, vamos pro próximo. Aqui, frequência diminuindo, tá entrando em bradicardíaca, perdeu onda de saturação, perdeu aqui frequência. Vai começando a ficar essa onda, porque ele está captando impulsos elétricos ainda. E é assim que a gente deveria ver no monitor, né? Quando você tem uma amplitude do monitor, você consegue ver essas ondas assim. Viu onda de saturação assim, onda de eletro dessa forma. Aqui o paciente entrou em assistolia. Sístole, né? De pulso, né? De contração, sistolia. A de negativo, assistolia. Paciente parou. Ou seja, o coração do paciente não está tendo impulso elétrico em nenhuma parte. Então, começa a formar essa onda. Então, aqui é a sistolia. Indicativo para choque? Não. Como é que eu vou dar choque? Como é que eu vou dar choque em um coração que não tem impulso? Não tem desordem? Não tem desordem nenhum, não tem nada que está acontecendo. Ele parou. Então, a sistolia não tem pulsos elétricos. Então, não é indicativo para choque. O que vai fazer? Massagem. RCP. E aí vai entrar com adrenalina, que aí é depois das outras aulas, né? Mas eu cheguei a comentar sobre isso. Adrenalina para o quê? Para você estimular o coração, voltar os impulsos elétricos, para melhorar, tá? Então aqui não é indicativo para choque. Beleza? Então aqui é a massagem. Fez massagem, é para voltar. E aí faz a todo o ciclo, que não vai entrar no mérito agora. Mas só queria já mostrar. Show? Próximo. Então, vamos entrar aqui no próximo. Aqui, ó, temos um ponto interessante. Ele vai começar a melhorar a onda aí. Bom, esse aqui é um dos que a gente já estudou, né? Então, aqui estou falando de um infarto de supra-ST. Então, o que eu vejo na onda de saturação? Ele tem aqui uma elevação aqui entre os dois pontos, pouquinho. Então, não consigo identificar diretamente na saturação, né? Então, onde eu olho lá no eletro, eu tenho onda P, onda QRS, e aí no lugar de fazer, de novo, aquele processo de onda P, onda QRS voltar aqui, não, ele faz o processo de onda P, QRS, aí ele sobe lá em cima, alarga o T. Era para estar aqui, ele está aqui. Então, daqui do ponto do S até o T, teve esse alargamento. Então, supra, né, voltando no ponto anterior, supra de ST. Então, perceba, na setinha aqui, ó, olha aqui, elevamento do S, o S era para estar aqui embaixo, está aqui em cima. Então, o S começou aqui e o T aqui. Então, elevamento de ST. Então, supra de ST. A linha de base está aqui embaixo, ó. Linha de base aqui embaixo. E o S está acima da linha de base, sendo que era para estar abaixo.
está acima da linha de base, supra. Então, supra do quê? De ST, segmento de ST. O infarto aqui é ventricular, tá? Então aí tem que ver se é o lado esquerdo, o lado direito, tem como identificar também, que não é o caso que a gente vai ver agora. Mas, só para recapitular, porque eu não cheguei a mostrar isso aqui no monitor, mostrei nas aulas lá, presencial, mas não aqui. Então aí um infarto de supra de ST. E aí precisa entrar em uma angioplastia e fazer o cateterismo, angioplastia, para ver qual artéria está obstruída, tá? Então esse aí, infarto de ST. E para finalizar, esse daqui é o que a gente vai falar depois, mas é um bloqueio de átrio ventricular, tá? Ou seja, às vezes tem onda P, às vezes não tem onda P. Então é um bloqueio. Ó, aqui ó, não tem onda P, aqui tem onda P. Aqui não tem onda P, aqui tem onda P. Aí ele começou a formar onda P aqui, aí ele alargou. Aí depois QRS, aí o T ficou alargado. Esse é o mais difícil de estudar, tá? Por isso que eu não vou falar dele agora. Mas só pra gente já ver, ele começa a fazer todo diferente. Então esse aqui tá acontecendo o quê? No estímulo do coração. Às vezes tem estímulo, às vezes não. Então ele começa a fazer esse bloqueio. Aqui, indicativo para abração ou regulamento de marca-passo, tá? Aí tem que ser analisado. Mas aí, esse aqui é um dos complicados de estudar para entender qual bloqueio que é, qual tipo de bloqueio. Mas já para mostrar um pouquinho, às vezes tem, às vezes não tem. E aí, ó, alargamento também de um para outro, de um R para um outro. Às vezes o T alargado, tá? Então, esse aí é um que eu queria mostrar também. Beleza. Então, o que eu pensei em fazer agora? A gente fazer uma coisa legal aqui. Mostrar um pouquinho lá em questão do que foi falado no marca-passo. Tá, então eu vou fazer aqui rapidinho os ligamentos. Então, nós temos aqui o que foi visto lá em questão de como funciona lá o marca-passo, né? Então, o marca-passo, depois daquela alteração, vou fazer aqui em uma azul o catéter. Então, ó, pensa, aqui o paciente, lá no caso ele entrou pelo lado esquerdo também, né? Então aí ele furou a veia, tá? Ele furou a veia aqui na parte de cima, onde eu estou marcando, e aí ele deu entrada por onde? Ele deu entrada pela veia cava, tá? E não pela aorta. Aqui, ó, essa aqui, onde eu estou marcando, é a subcrávia esquerda, que é a subcrávia esquerda. Uma veia, subcrávia esquerda. E aí o catéter ele deu entrada aqui, chegou para cá, como nós bem vimos lá, e inicialmente ele começou aqui, tá? Ele colocou o catéter e aí ele estava posicionado mais ou menos aqui. Aí ele precisava tentar chegar em uns seios que tem, que aí eu vou falar em uma próxima aula. Mas para identificar aqui, o catéter ele fica mexendo aqui, por isso que a gente viu daquela forma. A partir do momento que ele chega aqui, ele já encosta a ponta do catéter na parede, onde tem os feixes de His, ele já faz estímulo ventricular. E aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar em uma margem mais próxima daqui. Por quê? Para dar aquele estímulo mais certeiro, né? Porque como o nó sino átrio ventricular está mais em cima, ele tem que chegar mais em cima. Mas para início, ele não faz isso. Ele traz o catéter numa parte mediana aqui, quase perto do ápice já, para fazer o estímulo ventricular. Perceba aqui, ó, uma coisa, que os feixes de His, cada um é para um ventrículo. Então, o que acontece? Quanto mais longe você colocar, mais chance de você pegar só um lado do coração, correto? Porque os feixes de His, eles vão se separando um do outro. Então,
tem uma parte dos feixes de His que eles estão extremamente próximos. São 1 milímetro de distância. Então é muito pequeno. Então, para colocar o eletrodo em si do marca-passo ali, é bom. Então você não precisa necessariamente colocar o eletrodo colado no nó atrioventricular, quando eu estou falando do ventrículo. Você pode colocar ele mais para cá, que aí os feixes estão próximos e pega ambos os lados. Mas o que aconteceu lá, por exemplo, ele colocou embaixo. Lembra? Inicialmente ele colocou embaixo. Então, o que estava acontecendo? O paciente lá, ele tinha já um estímulo de QRS. Vou fazer aqui, ó. Ele tinha um estímulo de QRS extremamente alargado, lembra? Que ele ficava daquela forma extremamente alargada. O T aqui, que não tinha T, aí tinha o QRS. E aí parecia esse T, que aí o S começou a comer o T, que ele começou a formar aquela onda assim, ó. Dessa forma. Então ele começava a comer o T. Por quê? O QRS aqui, ó. Tudo essa parte do QRS estava alagada, né? Como a gente bem viu lá. Então, para me colocar ali é ruim, porque aí o que acontece quando o QRS está alagado? O QRS aqui, ó, está alagado. Essa distância aqui de todos eles. O sangue do ventrículo demora mais tempo para sair, porque ele está levando mais tempo para injetar sangue, então está levando mais tempo para o sangue sair também. Então, ele precisava melhorar isso também, porque não adianta melhorar o marca-passo em si, né, de uma frequência baixa, mas o QRS alagado, ele ia continuar em frequência baixa. Então, ele tinha que melhorar. Inicialmente, ele colocou, viu que não dava e fez aquilo exatamente que aconteceu de subir. E aí, sobe um pouquinho o eletrodo mais para cima. Subindo aqui para cá, ele consegue encontrar melhor os dois feixes de His. E aí o estímulo fica melhor. Aí aquele T que estava sendo comido aqui pelo S, ele começa a aparecer. Aí pelo menos você consegue identificar o QRST, mesmo não estando bonito. Mas você consegue identificar. Tá? Então não vai ficar bonitinho lá nos vídeos e tudo mais. Né? Nunca, né? Porque já é um coração já adaptou daquela forma. Então o que você tem que analisar? Existe onda, as ondas PQRST? Existe. Então tá melhor que antes. Mas vai ficar bonitinha? Não vai ficar bonito. Mas vai estar aparecendo pelo menos. Então, o que é feito é isso. Às vezes, médicos gostam de subir diretamente ali, mais próximo do átrio ventricular, e já colocar o eletrodo. E aí ele faz esse estímulo. Então, novamente, catéter, uma vez que ele encosta nos feixes, ou em qualquer parte de estímulo, ele vai dar estímulo no monitor. E uma coisa interessante, lembra que ele começou a falar sobre 5 milivolts, né? E aí 4, 3, 2. E aí ele está vendo se menor quantidades, ele continua ainda o ventrículo dando estímulo. Né? O marca-passo em si continua dando estímulo. Quanto menor, melhor. Então é em torno de 0,8 a 1. É aí o ideal. Então deu 1, não perdeu o estímulo, tá ótimo, não precisa nem mexer mais. Agora, 2 milivolts para dar estímulo é um pouquinho alto, então aí o paciente vai continuar com uma bradicardia. Então, quanto menor, melhor para que o ventrículo estimule mais rápido. É só a gente pensar, se o átrio vai estimular, e aí na hora que o sangue está no ventrículo, ele leva tempo para estimular, o sangue vai ficar parado, né? Então, ele precisa de um tempo menor. Na hora que o átrio faz o trabalho dele, o ventrículo já tem que estar pronto para fazer o trabalho também. Então, o estímulo ele tem que ser rápido. E aí precisa de uma menor quantidade de tempo, tá? Então, 0,8 a 1. Depois a gente vai falar sobre isso também, mas já que a gente viu lá, já estou comentando aqui. Ok? Aí, outro ponto aqui. Vou fazer de verde. Era o outro catéter, né? Então, o que aconteceu? Ele colocou o catéter primeiro aqui, um catéter. E aí, foi pelo outro introdutor. Chegou com outro catéter no átrio. Uma coisa interessante, né? Que você perguntou também. Não, mas ali está no ventrículo, não está? Então, e sim, o que ele quis fazer? Aqui é um ponto interessante. Ele tem que mexer no átrio também. Então, o que ele faz? Ele pega o catéter, inicialmente, ele chega mais próximo aqui, ó, do átrio ventricular. Do átrio ventricular e não do nó sinoatrial. Por quê? Porque ele vai fazer o seguinte, ele vai ter que melhorar o ventrículo. Então, o que ele fez? Pensa,
Ele colocou o eletrodo no ventrículo. E aí ele analisou como estava o ventrículo. QRS alargado, muito alargado, inicialmente. Então, ele precisa analisar, é o ventrículo que está com o problema. Tá, se o ventrículo é o problema, então eu vou colocar ele primeiro ali, vou ver como é que ele está, e aí eu faço que comece a ter estímulo ventricular. Aí eu subo no átrio depois, coloco aqui o estímulo no átrio ventricular, né, que vai estimular os dois. E aí eu começo a fazer o quê? Manda a menina igual a menina fez lá, fazer o estímulo. Aí agora o estímulo está a partir do que ela colocou, que foi 40 de frequência. Por quê? Porque o átrio, ele não tem força suficiente para fazer o comando dos dois. Então precisa dos dois. Então o que ele faz? Coloca uma frequência baixa, deixa estimulando uma frequência baixa, e aí trabalha o ventrículo. Aí volta para o ventrículo e tenta melhorar aqui o ventrículo, melhorando a posição dele, melhorando as ondas. Melhorou as ondas, igual aconteceu, eu posso vir no átrio, desconectar igual ele fez lá. Você viu que perde estímulo na hora, né? Porque era o equipamento que estava fazendo estímulo, então na hora que você desconecta ele vai perder. E ele consegue melhorar. Lembra que uma vez que ele falou sobre... Por isso que não pode, os meninos, né? Os meninos mais novos, eles colocam uma frequência a mais. Eles colocam 90, 80... E aí pode dar efeito rebote, porque assim, você está com 80 de frequência que está sendo estimulada por um equipamento. E aí, de repente, você desconecta de uma vez. E aí aquele 80, de repente, some de uma vez. E aí o coração para de uma vez. Você dá um efeito rebote, o coração pode dar... ele está em um processo de desordem, né? E desincronia, igual ele falou. E aí o que acontece? O paciente vai ter convulsão, vai entrar em choque cardiogênico, e aí a cagada está feita, né? E aí o pessoal às vezes não aprende sobre isso, né? Eles não aprende o erro, não aprende com o erro. Então, frequência baixa acontece por conta disso, porque aí não tem esses riscos. E aí fica nesse ponto. Mas é uma coisa assim de cada médico, tá? Que é o seguinte, vai começar pelo ventrículo e vai melhorar o ventrículo primeiro, depois vai colocar o átrio e aí vai deixar estimulando e eu melhoro o ventrículo. É de cada um. O que tem que entender é onde está, por enquanto. Então, olhar lá no monitor e identificar qual foi colocado, né? E ver onde que está lá no monitor, na imagem, e ver onde está, né? Que aí é com o tempo. Mas, por hora, isso aqui é bom. Depois que melhora o ventrículo, aí você vem, sobe aqui um pouquinho com o catéter no átrio e você coloca ele exatamente aqui, o catéter, no nó sinusal, a parte atrial. E aí fica daquele jeito assim, ó. Um catéter assim, né? E um outro assim, como a gente bem viu lá, tá? Então, eles ficam nessa posição aqui. Quando você olha na imagem e não dá para ver o coração, eles estão desse jeito. Atrial e atrioventricular. É isso aqui. Então, átrio e ventrículo. Inicialmente, não. Ele estava aqui embaixo, né? Os dois estavam muito próximos. Porque ele estava aqui, ó. Fazendo estímulo mais próximo do átrio ventricular para fazer o que eu já comentei sobre melhorar aqui a questão da onda P, a questão da onda ventricular e tudo mais. Tá. Então, um paciente que tinha uma bradicardia lá, que às vezes tinha onda P, né? Como você chegou a gravar lá, às vezes não tinha, às vezes tinha. Às vezes tinha o QRS alargado, tinha menor. Você faz estímulo no monitor com o equipamento e aí você consegue trabalhar melhor. Então é esse processo que acontece. Então o catéter ele fica aqui posicionado e o outro aqui mais próximo possível do nó atrioventricular. Então aí fica naquela posição aqui assim. E aí como o ápice aqui ele está virado, né? A imagem lá, ela está invertida, né? O ápice está mais para cá, né? Ela está mais deitada. Dá aquela tendência de identificar que fica diferente. Mas isso aí é com o tempo também. Mas essa aí é a posição que fica no final. E aí depois você viu que a onda fica melhor, né? No final, você até comentou que a onda estava melhor. Porque aí durante um tempo, né?
o coração vai se readaptando, o sangue vai voltando normal, o impulso elétrico vai tendo normal, e aí vai estabilizando aquela onda e vai ficando mais bonitinha do que inicialmente. É isso aí. Tá? Então, sobre marca-passo inicialmente falado, é isso aqui que eu queria comentar mais uma vez o resumo relacionado. Tá? E aí, relacionar tudo aquilo que a gente já falou. É só pensar, o estímulo faz o impulso, se não tem impulso, não tem sangue percorrendo, e aí acontece tudo o que acontece com o paciente, frequência baixa, saturação baixa. Estimulou o impulso, você vai estimular a onda também. E aí, quanto mais próximo do onde estão os nódulos, melhor vai ficar a onda. Tá? QRS alargado, leva mais tempo para o sangue no ventrículo sair. Você viu que até a onda de saturação depois melhorou, né? Porque como a onda de saturação capta ventricular, se você melhorar o ventrículo, vai melhorar a onda de saturação também. Beleza? Então, o que a gente falou? Recapitulando tudo rapidamente. Fibrilação atrial, né? Já que você estava vendo lá e aí eu acabei comentando. Ponto inicial. Fibrilação atrial. Fibrilação atrial é uma desordem aqui do impulso elétrico. Então, ele está desordenado toda a parte elétrica. E aí, obviamente, o sangue vai estar desordenado para os ventrículos. Tá? Então, aquela bagunça. Indicativo para choque em 48 horas, se não, medicação. Porque senão o sangue começa a coagular e aí pode ter riscos. Flutter arterial eu vou deixar para uma próxima aula, para não misturar aqui a bagunça, mas está relacionado também com o átrio, né, como a gente bem viu. Aí eu comentei ali nas etapas lá sobre fibrilação atrial, né? Fibrilação atrial, taque ventricular e sobre a sistolia, né? Então, tava lá os 3 pontos comentados. Fibrilação aqui, a sistolia e aqui taque ventricular, e eu também falei sobre aquele bagunçado lá tudo sobre fibrilação ventricular. Tá. Então aí dá uma revida no vídeo novamente sobre aquela parte para você identificar rapidamente algum outro, para depois a gente falar mais deles. Mas inicialmente aí foi isso daqui. Queria recapitular final para as próximas partes. Beleza? Por hoje é só. Tchau, tchau.